Não, vamos separar aqui em duas partes, né? Vamos falar um pouquinho de texto base e um pouquinho dos destaques. É importante pontuar que, embora seja uma vitória do governo, né? Se bem que não foi noticiado dessa forma, mas embora seja uma grande vitória do governo, o texto base, como você bem colocou, ele já vem muito desidratado, né? E não só na questão da redução do impacto financeiro para o orçamento, mas também do ponto de vista político e ideológico, porque aqui a gente teve uma amostra de como a velha política ela vai operar contra o liberalismo econômico, contra a austeridade fiscal e contra o princípio da isonomia, a igualdade de todos perante a lei, na lógica do intervencionismo e do privilégio, seja ele para algumas categorias ou seja ele, inclusive, na questão de gênero, como você bem colocou. Olha só essa situação, vamos pegar esse caso pontual da questão de gênero. Como que era a proposta inicial que foi apresentada pelo Executivo, né, pelo governo? Ele previu uma regra geral na Previdência de uma idade mínima de 65 anos para homem, certo? Com 20 anos de contribuição. Para as mulheres, uma idade um pouco menor, de 62 anos, e os mesmos 20 anos de contribuição mínima. O que acontece? Já no relatório, né, precisou haver aí uma negociação e o tempo de contribuição da mulher ele passa de 20 para 15 anos. E aqui eu queria chamar a atenção do ouvinte, do espectador da Jovem Pan, para o seguinte dado: 15 para 20 anos é uma diferença monstruosa, Silvio Navarro, porque se você pensar do ponto de vista da conta, se a referência for da situação da mulher para o homem, a gente está falando de 1/3 de diferença. Se for do homem para a mulher, 25%, 1/4. Em qualquer desses cenários, isso não faz nenhum sentido do ponto de vista de equidade, né? E não faz sentido do ponto de vista da ciência atuarial. Né? Até porque todo mundo sabe que as mulheres vivem mais. E aí vem o segundo ponto do comentário, que é a votação dos destaques. Ao invés do plenário corrigir isso, né, nos destaques, não, pelo contrário, o que eles fizeram? Eles usaram o pretexto da redução para a parcela feminina da população e puxaram a parcela masculina. Então agora o tempo de contribuição caiu para ambos os gêneros. Ambos os sexos, né? Então você está aí com um tempo de contribuição de 15 anos, era 20. Obviamente, isso tem um impacto fiscal tremendo, né? Então, só para mostrar aí pro ouvinte como que funciona essa lógica e como, infelizmente, aquela reforma da Previdência para a qual milhões de brasileiros se mobilizaram e foram às ruas, que é a reforma do Paulo Guedes, do secretário Rogério Marinho, não é exatamente a reforma pela qual o Rodrigo Maia está louco para assumir a paternidade. Eu tenho certeza que o Fiuza tem vários comentários a esse respeito. Numa construção tão ampla como é o caso da nova Previdência, chega a ser uma impropriedade a gente atribuir paternidade a uma figura isolada, né? Até porque, se a gente fizer uma análise bem fria da situação, a gente tem que ver quais foram as variáveis, certo, que estão presentes nesse momento e que não estavam em momentos anteriores. E aqui, só para não cometer nenhum erro, eu quero dar a aspas correta de uma manchete qualquer aí do dia 20 de novembro de 2017, no caso aqui do jornal O Globo. Olha só que interessante isso, eu até repercuti isso no Morning Show. Para aprovar mudanças na Previdência, Temer autoriza a Maia a negociar cargos. O presidente da Câmara vai dividir algumas secretarias com os partidos que compõem o chamado Centrão. Essa é uma manchete quintessencial da velha política, porque ela mostra como as coisas eram feitas antes, né? Então, nesse caso, você tinha um presidente aí atolado em escândalos de corrupção, um Congresso subserviente, né, ao Poder Executivo, operando na velha lógica do toma lá da cá, certo? Isso já estava presente em 2017 e já estava presente em 2018, assim como a negociação de emendas, negociação de verbas, de vantagem política. Esses eram os dados da realidade de 2017 e 2018, e também dos governos Dilma e Lula. O que muda? Né? Por que não conseguiu aprovar lá? A manchete é explícita, imagina, isso era tratado a céu aberto, né? À luz do dia, a imprensa noticiando. O que mudou? Mudou que agora a gente tem um presidente efetivamente comprometido com uma agenda liberal, embora ela seja impopular, e que não está às voltas com escândalos de corrupção. Isso é fundamental. Portanto, ele tem moral
para pedir que a população faça determinados sacrifícios. Esse é o primeiro ponto. O segundo, uma equipe econômica, né, vamos dizer assim, de notáveis, gente do naipe, como a gente falou, do secretário Rogério Marinho, encabeçadas por um liberal convicto, né, que é o caso do ministro Paulo Guedes. E, finalmente, o mais importante, as pessoas nas ruas, né, de forma inédita, fazendo manifestações aos milhares, aos milhões, para restrição de direitos, demonstrando incrível maturidade política e até econômica, entendendo que o sacrifício do presente compensa no futuro e fazendo quase que um pacto geracional com as nossas crianças, com os nossos jovens e com os brasileiros que sequer nasceram, né? Então, essa é a variável. Essa turma todos esses pontos que eu elenquei agora, que não estavam presentes em 2017 e 2018. Por isso eu acho assim, é de uma tremenda ingenuidade ou de muita boa vontade com o presidente da Câmara dar aí a paternidade de graça para ele em relação à reforma. Eu me sinto muito confortável para falar sobre esse tema, porque é pública a minha posição contra as emendas parlamentares dentro de uma reforma política. E aí, seguindo os ensinamentos até do professor Modesto Carvalhosa, o professor ele ensina uma coisa que deveria ser uma obviedade, que é o seguinte: o poder que é responsável por fiscalizar o orçamento não pode ser sócio desse orçamento. Ponto final. E não só isso, a emenda parlamentar, ela simplesmente é uma gambiarra para remediar um pacto federativo mal estruturado que não deixa o dinheiro do pagador de impostos nos municípios e nos estados, levando ele direto para o caixa da União. Porque, bem na verdade, o que a emenda parlamentar faz? Ela favorece que os políticos atuais lá permaneçam, né, num sistema político que permite reeleição ad eternum, né? Porque o que acontece? Você basicamente tem acesso a milhões e milhões de reais para investir nos seus currais eleitorais. E vamos lembrar que quando você investe 15 milhões em determinada cidade, tudo bem, essa cidade foi beneficiada, mas quantas outras deixaram de ser beneficiadas por esse ato? É a questão de favorecimento do seu curral eleitoral. Portanto, a emenda parlamentar, ela prejudica a oxigenação política. Só para ficar claro, nós estamos falando de até para que a gente possa divergir, inclusive. Sim. O que eu estava dizendo, e eu repito, é que não se pode criminalizar dentro do atual sistema que a gente tem, completamente legal, o governo liberar recursos do orçamento. E é incrível as manchetes, já que você trouxe à baila isso. A manchete mais sensacionalista que eu vi era a seguinte: o governo libera 1,5 bilhão em uma semana. E aí vem sempre assim, 1,5 bilhão em troca de, né? Exatamente. Troca de... Não é em troca. Sabe o que é 1,5 bilhão? É a situação normal. Não é nada. Isso... Se você pegar, vamos pegar qualquer deputado federal, ele tem direito a 15 milhões de reais em emenda parlamentar individual. Ora, 15 milhões. Se você juntar aí 10 deputados federais, já são 150 milhões. E se você juntar 100 deputados, que é menos de 1/5 do parlamento, você já tem esse 1,5 bilhão. Ou seja, isso é perfeitamente razoável, né? Então, percebam que e a incoerência da mídia, né? Por isso que a mídia está caindo nesse descrédito, nessa crise de credibilidade. Pelo seguinte, não era essa a imprensa que exigia articulação política do governo dentro da lei? E como a gente bem tá pontuando aqui para o ouvinte, emenda parlamentar está prevista em lei, não é exatamente isso. O governo simplesmente está agilizando o processo, mas agindo dentro das balizas legais. Então, está na hora das pessoas decidirem qual a régua moral que elas querem utilizar para julgar os atos do poder público. Do PT. E aí eu volto aos números, Caio. Olha só, o aumento seria de 2 bilhões no fundo eleitoral, que chegaria a 3 bilhões e 700 milhões de reais nas eleições municipais do ano que vem. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é o conhecido fundo eleitoral, né? Aquele que passou pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, depois de ter sido criado pelo Congresso. Ele foi criado justamente porque as empresas, as pessoas jurídicas, foram impedidas de fazer doação para as campanhas. Agora, isso vem na contramão do discurso de diminuição de gastos. Ou estou errado? Não, você está certíssimo. E é óbvio que o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, vai apoiar a ampliação do fundo, até porque ele usou 700 mil reais do nosso dinheiro, do dinheiro de pagador de impostos, para fazer a sua última campanha. Para o ouvinte que não sabe, a campanha do Rodrigo Maia custou aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais, 700 mil desses reais vieram de verbas públicas, e isso garantiu que ele, assim, lá na marca do pênalti, conseguisse a sua eleição com seus parcos 74 mil votos, né? Essa é a representatividade popular do nosso presidente da Câmara. Agora, vamos lá, vai.
isso, a gente está falando de um aumento de 1,7 para 3,7 bilhões de reais de dinheiro público. Aí, de fato, o fundo eleitoral ele está fazendo jus ao seu apelido, né, a sua alcunha, né, fundão. Assim que ele é conhecido. É um absurdo, num país deficitário como o Brasil, carente de toda a sorte de investimento em infraestrutura, em saúde especialmente, a gente aloque uma quantia bilionária para financiamento de partidos políticos, que são organizações privadas, e de políticos, né? É muito interessante a gente imaginar que o que une o eleitor do PSL ao eleitor do PT é que ambos financiam as campanhas dos outros partidos, dos partidos que não apoiam. É isso que o eleitor brasileiro tem em comum um com o outro. E eu acho importante a gente pontuar uma frase do Rodrigo Maia no discurso dele. Olha que interessante. Falando da reforma da Previdência. Da Previdência, falando sobre quarta-feira. Falando sobre o parlamento. Aqui está a síntese da sociedade brasileira. Quem quer conhecer o Brasil, venha ao parlamento. Eu fiquei, obviamente, assim como qualquer brasileiro mais atento, indignado com essa frase, pelo seguinte: o Congresso brasileiro não é reflexo da sociedade brasileira por uma questão muito simples. No Brasil, a gente está em flagrante violação aos direitos humanos e ao Pacto de San José da Costa Rica, e nós não permitimos o quê? As candidaturas independentes. Aqui, os direitos políticos do cidadão, eles estão submetidos à hegemonia partidária. Então você precisa do quê? Do amém do cacique do partido para se candidatar e numa lógica perversa para receber algum dinheiro público. Certo? Portanto, o financiamento público de campanha é mais um daqueles mecanismos criados para impedir a oxigenação, a renovação política. É assim que eles controlam e eles criam vantagens competitivas injustas para quem já está no sistema e para quem é apadrinhado político, né? Então, você quer conhecer o pior do Brasil, você vá ao parlamento. Até porque, né, eu levantei alguns números, só de acusados réus em ações penais, a Câmara tem 50 deputados. Você vai para o Senado, esse número é 25, praticamente um em cada 3 senadores. Então, essa frase é um tremendo despropósito, mas ela é reflexo dessa mentalidade da velha política. E a gente nunca pode esquecer que o partido que tem o maior número de deputados eleitos na eleição A, quando você chegar na eleição B, ele percorreu todo esse caminho com muito mais dinheiro. E aliás, aqui existe uma grande responsabilidade no espectro político da direita ou de quem se diz de direita, né? Porque tem muito conservador de Taubaté por aí, que é o seguinte: pelo tamanho da bancada, esse ano a maior fatia do fundo partidário, você sabe para quem vai. Exato. Vai para o PSL. 52, E estava cheio de parlamentar falando que era contra o fundo partidário. Então eu quero ver essa movimentação por parte do PSL, que agora vai ter os cofres cheios por 100 milhões de reais do pagador de impostos. A segunda maior bancada é o PT, mais ou menos a mesma quantia. Isso. Né? Então, como que vai funcionar isso? Porque o PSL elegeu essa bancada enorme de mais de 50 deputados, pegando carona do bolsonarismo, só com um pouquinho mais de 9 milhões de reais do fundo eleitoral. Ou seja, ficou provado, ficou patente que a variável determinante para uma eleição não é a quantidade de dinheiro público empregada na campanha.